ele vai começar, né? Hoje teve treino e vai começar a entender qual vai ser o time que ele vai levar para o campo. Lembrando que o Gabigol voltou a treinar no sábado, né? Voltou lá da Suíça e voltou a treinar no sábado. O Lohan e o Ryan Lucas, que às vezes é relacionado também, voltaram a treinar no domingo, porque eles tiveram uma semana de treino lá na Granja Comari com a seleção de base, né? Isso aí foi, inclusive, pauta de grandes reclamações durante esses últimos dias, porque era um treino importante para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, pediu a liberação, né, do Lohan e não teve. A CBF fez um acordo ali para liberar antes do tempo para o garoto conseguir treinar, né, um pouco ali, pelo menos com o profissional, antes desse jogo contra o Grêmio. Eu vi Renato nas redes sociais aí criticando bastante isso, né? Claro, evidente. O Ramon, eu não sei o que o Ramon ainda faz na frente da seleção sub-20. O trabalho do Ramon é péssimo. Ramon conseguiu não se classificar para as Olimpíadas. A próxima competição é um sul-americano, que eu não sei nem quando é. Certamente depois da Olimpíada. O que o Ramon tem que pegar a garotada para ficar treinando na Granja Comari? Me diz. Já não devia nem mais ser treinador da seleção sub-20. E a seleção... O estranho é que a gente teve a informação de que o Ramon ia ser demitido, né? Pois é, mas não foi. Mas não foi. Foi uma coisa curiosa do que aconteceu, porque era uma coisa já decidida dentro da CBF e teve uma reversão, aí ele ficou. Inacreditável. Um técnico que não classifica o futebol do Brasil, o masculino, para as Olimpíadas e é mantido? Ah, pelo amor de Deus, eu não conheço nenhum caso precursor desse. Mas o pior é que eles aí pegam. Essa semana era uma semana fundamental, essa semana que passou, do Lohan treinar com o resto do time, gente. O Lohan vai ser o substituto do Arrascaeta. Eu acho que o Lohan vai ser o termômetro dessa fase da travessia do deserto sem os 5 selecionados. Porque se o Lohan for bem, o Lohan está na posição do Arrascaeta. Se ele for bem, ele é capaz de manter o time do Flamengo ainda num nível muito interessante. Porque se você olhar o time escalado, né? Vamos lá, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Não sei nem se o Ayrton Lucas joga o próximo jogo, mas se não jogar o próximo... Varela seria o Wesley, né? No lugar do Varela. Perdão, Wesley. É porque o Wesley, no meu subconsciente, eu barro o Wesley até quando o Varela não pode jogar. Mas, enfim, no meio-campo, normalmente, Alan ou Davi Luiz, ou Léo Ortiz, Gerson, muito provavelmente, e Lohan. E na frente, provavelmente, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Se o Lohan jogar bem, o time é bom. O time não é ruim. Claro que ele é pior do que com Arrascaeta e De La Cruz. Esses dois já são suficientes para ver o tamanho do buraco. Mas se o Lohan for bem, eu acho que esse time pode fazer uma campanha digna nesses 10 jogos que vai jogar, sem os 5 selecionados, né? Talvez até 11 mais lá para frente. Então, tinha que estar treinando, gente. O Tite devia estar, sabe, com os holofotes todos em cima do Lohan, dando orientação, treinando, fazendo o time se entender com ele, porque ele é um cara fundamental. Aí ele vai treinar com o Ramon na sub-20. Que ele deve ter voltado pior. Certamente voltou pior, porque se treinou com o Ramon na sub-20, voltou pior. A maldição da seleção. Ainda mais essa de sub-20. O Antônio Carlos falou que Léo Ortiz virou volante e perdemos. Dudu Campos falou que o Léo fica perdido como volante, tem que ser o Igor Jesus. E, enfim, a galera tá comentando aqui também. Queria saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai fazer mais falta aí nesse Flamengo? Sei que é difícil escolher entre Arrascaeta e De La Cruz. Não. Mas o Arrascaeta não tá jogando muito. Então, se o Lohan der conta do recado, de repente não vai sentir tanta falta. É porque o Arrascaeta no último jogo, depois que o Flamengo jogou bem. Ele fez de tudo. Então, de repente vai sentir aí. O Arrascaeta tem sido o termômetro do Flamengo nos últimos anos, né? Mas para você é fácil. O motor desse time chama-se Nicolas De La Cruz. Não tem como, na minha visão, ter um desfalque maior e pior do que o do De La Cruz. O Arrascaeta jogou muito bem o último jogo, mas não vinha jogando nada. E o Lohan já fez uma grande partida no lugar do Arrascaeta. Então, para mim, não sei se o Rodrigo pensa diferente, para mim é 10 vezes mais negativo para o Flamengo não ter o De La Cruz do que qualquer outro. Eu concordo, porque o De La Cruz, eu acho que tem uma questão também da forma como o time joga quando ele está jogando. Quando o Gerson vem jogar mais para trás, a gente já lembrava quando ele foi escalado como segundo volante, o Gerson é muito bom jogador e ele, na posição que ele está jogando hoje, mais avançado, ele está indo muito bem, é um dos melhores do time, mas ele, quando joga mais avançado, ele atrasa a saída de bola do time, porque... Quando joga mais atrasado. Quando ele joga de volante, segundo volante, porque ele tende a se prender mais a bola.
Então, o Nicolas de la Cruz acelera mais. Ele ou sai com a bola ou dá um passe vertical. Então, ele faz o time inteiro jogar mais. E o Arrascaeta, se a gente for lembrar, antes do jogo contra o Vasco, que ele foi, enfim, um dos melhores em campo, ele e o Cebolinha, teve lances espetaculares e tal, ele não estava jogando bem e o Flamengo estava jogando bem. Então, mesmo com ele não estando no auge, o time estava respondendo. Então, eu concordo que o De La Cruz é um desfalque maior, até por tirar o Gerson da posição que ele está rendendo muito bem, que é a posição que a gente vai discutir daqui a pouco aí com o Renato. Eu vou chamar essa foto aí, só para trazer os resultados da enquete. Por enquanto, 75% no De La Cruz também, concordando com vocês. Arrascaeta, 22%, Varela, 2% e Pulgar, 1%. O Pulgar, na verdade, ele perdeu a vaga para o Alan. O Alan não vai jogar nele. O Pulgar seria bem útil nesse momento para o Flamengo, mas ele não vai jogar nesse jogo. Luísa, será que o Pulgar perdeu mesmo a vaga para o Alan ou ele estava voltando de contusão? Eu acho que ele tinha perdido, sim. Eu acho que ele estava voltando de contusão. Acho até que tem uma discussão, mas eu acho que ele perdeu a posição, sim. Tem debate, dependendo da Copa América aí, como ele voltar, pode ser uma para o Tite. Vai ser uma curiosidade interessante de se tirar na volta. Eu vou primeiro trazer a segunda dica do quem é o jogador, e aí depois eu vou trazer a imagem que o Rodrigo Matos está ansioso para mostrar desde a semana passada. A segunda dica nasceu em São Paulo, mas foi no Rio de Janeiro que ele brilhou. Tá ficando mais fácil. Já teve uma galera no chat que eu vi que já acertou. Eu acho brilhou no Fluminense e depois foi pro Flamengo, é isso? O brilhou no Fluminense, eu acho que não, mas jogou no Fluminense. Sim. E no Flamengo foi bem. O Flamengo foi bem. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2009, né? É isso, né, Luísa? É isso, tá? O Rodrigo já sabe. Eu já sei quem é. Na terceira dica, quer palpitar agora ou vamos para a terceira dica? Aí você. Eu ainda não palpito, não. Eu ainda tô meio perdido aí. Mas é covardia, né? Porque eu agora vou dar um Google aqui e vou ver o time de 2009. Vamos para a terceira dica, aí vocês palpitam. Quando for liberar o Renato, a gente vai para a terceira, aí vocês dão o palpite de vocês. Produção, se puder jogar aí mais, eu sei que esse debate já começou acalorado nos bastidores, então. Semana passada, para quem não estava acompanhando aqui a gente, teve um debate entre o Rodrigo e o Renato sobre a posição do Gerson. Se o Gerson estava jogando mais pela direita, mais pelo meio, enfim, onde é que ele estava. E aí o Rodrigo foi no mapa de calor do Gerson para trazer um ponto dele. E aí esse é o mapa do SofaScore. Esse é o da Libertadores, que são... Que jogo é esse? Não, são todos os jogos. Todos os jogos da Libertadores. É uma combinação de todos os jogos. O da Libertadores, ele tá meio pela ponta, meio pelo meio ali, né? Daria uma... Não está em momento nenhum na ponta. O vermelho é o que... O vermelho é o que... Eu sei, o vermelho é onde ele andou. É onde ele andou mais. Mas assim, ele tá andando o campo inteiro. E se você olhar aqui, tem também na posição de volante, porque ele jogou de volante, inclusive segundo volante em alguns jogos, né? Da Libertadores, e ele volta também e tal, não sei o quê. E aí o do brasileiro, cadê o do brasileiro? Antes de você tirar esse daí, isso aqui que é o fundamental, gente. Olha o mapa de calor dele, vê se ele tá rachado na ponta direita. Claro que não. Mas isso é um 4-4-2. Isso é um 4-4-2. Ele está jogando de quarto homem do meio campo pelo lado direito. Essa posição é bom. Pode botar o outro lá, se puder, Luísa, que a gente vai ter o do brasileiro ali. Não sei se a gente tem. Esse aí você pintou, Rodrigo. Não vem para cá. Não, foram os 7 jogos do brasileiro, Renato. Ele tá na ponta. Ele tá na ponta. Esse aí eu faço o quê? Você pegou o lápis vermelho e pintou ali. 7 jogos do brasileiro, ele tá na ponta. Aqui, 7 jogos do brasileiro, caramba. Olha, isso, 7 jogos do brasileiro. É o mapa do calor do Gerson, isso. Ele tá na ponta. Mas ele se movimenta muito. O Gerson mas ele tá na ponta. Ele parte da ponta como ponta armador, como eu tinha falado. Na cara do goleiro, na ponta esquerda. Vê se tem algum vermelhinho na ponta esquerda. Não tem nada. O cara fez um diabo a 4 pela ponta esquerda. Gente, esse negócio de mapa de calor é brincadeira, né? É mapa de calor, é linha. Você tira uma fotografia e com aquela fotografia você justifica o que você quiser. Olha que neste momento não é nada. Esse, Renato. A movimentação dele é essa. Então ele não se movimentou nada nesse jogo, me desculpe. Olha onde é que você está botando são ele. todos os
jogos. Aí o vermelho é onde ele mais está. O vermelho é onde ele mais está, mas todo o amarelo, ele andou pelo amarelo em todo esse amarelo, mas o vermelho é onde ele mais fica, que é mais perto da lateral ali onde direito. Ele parte para fazer todas as jogadas, inclusive do lado esquerdo, como a gente vê que tem vários amarelos ali. Entendeu? Por isso a gente pode discutir a nomenclatura. Eu usei o nome ponta armador, você usou meia, mas enfim, ele parte dessa posição mais pela ponta. Vê se tem vermelho na parte de frente do ataque. O que o ponta faz? Não, mas o ponta armador ele não fica atachado do lado da área, Renato. Ele parte dessa posição mesmo. Até dessa posição e joga em tudo quanto é lugar. Inclusive tá lá, tem cheio de amarelo. Inclusive tem bastante escuro aqui. Ele faz muito aquela jogadinha pelo lado da área, né? Que ele corta para fazer o cruzamento, ou tenta um driblezinho ali. É numa meia. Como é que se chama? Quando você vem uma passe de quem está mais aberto e toca para ele faz essa entrada da entrada, onde o Cebolinha fez o cruzamento para o Pedro fazer o gol. Essa é uma posição que o Gerson está muito, né? Essa posição ali no cantinho da área pela direita. Mas o Cebolinha fez um cruzamento da linha de fundo. Não, ele estava dentro da área. Recebeu um escanteio e foi a linha de fundo. Mas ele estava dentro da área. Ele deu um drible na linha de fundo. Dentro da área, mas na linha de fundo. Na linha de fundo. Então, mas o Gerson, se você olhar, ele aparece nessa posição apareceu. Também. Aparece aqui, ó. No cantinho da área aqui, ó. Mais ou menos a mesma posição. Esse negócio de mapa de calor. Enfim, estou trazendo um elemento aqui para a nossa discussão. É isso aí. O Coringa Gerson tá em todos os lugares ao mesmo tempo, ninguém sabe onde é que ele joga. Como ele é Coringa, ele gera essa discussão. Eu acho o seguinte, quando a gente começa a precisar desse tipo de coisa para entender o que o jogador joga ou faz, não estou falando em relação a você, não, Rodrigo. Não tome como ofensa, porque não é o caso. O que eu digo é o seguinte, gente, a gente vê no campo as coisas acontecerem. Nós, antes de o programa entrar no ar, nós estávamos falando aqui sobre acerto em passes, que é outra coisa que hoje em dia também virou. O SofaScore, claro, o SofaScore está na dele, é a função dele, tudo bem. Mas todo mundo passou a se basear no SofaScore para dizer se o cara é bom ou ruim. Acertou não sei quantos passos. Bom, nós estamos falando aqui sobre 2 exemplos. Que no SofaScore talvez tivessem até o mesmo número de índice de acerto de passe. Toni Kroos, um monstro, um cracaço, e Márcio Araújo, um dos maiores perebas que o Flamengo teve na cabeça de área. Os dois tinham um índice de acerto de passe praticamente o mesmo. Por quê? A diferença é que o passe do Toni Kroos era lá para frente, pegando os jogadores para fazer o gol, assistência. O passe do Márcio Araújo era para o lado ou para trás. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Claro que isso tudo ajuda na compreensão. Não estou dizendo que é um complemento à análise. Não é uma verdade definitiva. Exatamente. Se você ficar só nessas coisas, você não vai ver futebol. Você tem que ver o jogo de futebol, você tem que entender o jogo de futebol em todas as suas diversidades. No mesmo jogo acontecem vários jogos dentro do jogo. Entendeu? Então, essa coisa, às vezes, a gente se agarra muito a uma coisa. Não, olha aqui, o número de passes certo, olha aqui o ponto de calor onde ele estava. Gente, vê o jogo. Alguém que esteja vendo o jogo acha, de sã consciência, que o Gerson tem sido ponta-direita no Flamengo? Ponta armador, eu acho. Ponta armador. O que é ponta armador? O que é ponta armador? É armador. Ora, ponta armador e armador é a mesma coisa. Parte de uma posição de ponta e joga como armador, é isso. Mas não é nem ponta, Rodrigo. Olha a posição que ele está, cara. Ele não está nem no ataque, ele está no meio-campo aqui. Ele está do lado direito do campo, mas no meio-campo. Essa aí é a posição intermediária ofensiva, né? Aí a gente vai começar a discutir terminologia. Daqui a pouco não, mas tudo bem. Eu estava trazendo um elemento aqui para a discussão, não é verdade absoluta. O objetivo é sempre acrescentar os dados. Eu acho ótimo, porque isso permite a gente conversar sobre várias facetas e maneiras de ver o jogo. Não tem problema nenhum. Eu só não gosto quando a pessoa se pega só nisso, que não é o seu caso. Faço questão de ressaltar. Mas tem gente que só analisa futebol hoje em dia através de número e de mapa de calor e de linhas, porque não sei lá o que, olha a linha. Gente, até parece que o time joga o tempo todo numa mesma linha. Não existe isso. Gente. Futebol é uma coisa extremamente dinâmica. O cara pode ter uma orientação, olha aqui, vamos fazer a linha de 5 ou a linha de 4, mas você olha durante o jogo, muitas vezes está a linha de 3, está a linha de 6. O jogo é extremamente dinâmico, gente. Você tem que ver o jogo, você tem que olhar o que está acontecendo no jogo e não ficar se pegando somente em números, em mapas e coisas do gênero. Temos uma discordância. Também... Você acha que ele é ponta armador, não é isso?
Exatamente. Pode ser, Eu acho por que exemplo, que tem eu acho o que ele é Bernardo armador. Silva, joga no Manchester City boa parte das vezes, às vezes joga numa posição diferente. Enfim, Como é que você chamava o Everton Ribeiro na época do Jesus? Então, o Everton, é até uma curiosidade, depois vou procurar também o mapa do Everton para ver. Eu chamava de meia, porque Meia. o Everton saía de uma posição também mais lateral, mas eu acho que havia uma diferença ali, porque eram dois abertos e um só no meio, da outra forma eram dois atacantes e dois pelas pontas, e o Arrascaeta e o Everton tinham que preencher muito mais o meio do que hoje o Gerson tem que preencher. Enfim, mas é uma discussão de nomenclatura também. Mas eu vi o Everton um pouquinho diferente do que faz o Gerson hoje. Beleza. O chat também está engajado aqui no debate. Polvorosa, assim que é bom. O Camilo falou que o Gerson está de ponta sim, e o Bruxo falou, Renato Maurício Prado nele. Sou fã desse cara aí, sabe tudo. Então tem Abração, gente meu amigo. concordando com Abraço. vocês dois. Claro, mas o bom é isso. Chato seria se só um tivesse sendo considerado com razão. O bom do futebol é isso, gente. É esse tipo de discordância, de ver. Eu canso de ver dois amigos assistirem o jogo juntos, ou então as redes sociais hoje em dia. Tem gente que diz assim, pô, o Davi Luiz arrebentou, e outro, 3 postes depois, esse Davi Luiz é um pereba, tá afundando o time. Isso é futebol, gente. É isso. É bom porque dá para debater e essa é a melhor parte. Claro. Eu vou dar a última dica, porque daqui a pouquinho tem que liberar o Renato, e antes dele sair, eu quero pedir a opinião sobre um possível reforço que a galera tá pedindo aí, tá falando no chat aqui a live toda. A última dica é que ele teve passagem pela seleção brasileira com o Dunga no comando. E aí, se vocês quiserem chutar, tem uma galera que já tá chutando há um tempo já. Desde a primeira dica, o pessoal já tá. Lateral esquerdo? Já sei. É marrentinho ele? É marrentinho ele? Qual